Olá, meus caros, estamos aí para dar sequência ao estudo dos recursos e hoje nós vamos ver então sobre a apelação, que está lá no 593 e seguintes do Código de Processo Penal. Também temos a apelação lá no GCRIM, que a gente vai ver também o que diferencia uma da outra, ok? Bom, dando sequência então ao estudo da apelação, iniciamos falando o que é a apelação, né? Qual é o conceito de apelação? Bom, a apelação, como diz o CAPES, é um recurso interposto da sentença definitiva ou com força definitiva para a segunda instância, com o fim de que se proceda ao reexame da matéria, modificando parcialmente ou totalmente aquela decisão. Então, quando a parte não concordar da sentença de primeiro grau, ela pode então recorrer através da apelação para buscar o reexame daquela decisão no tribunal, seja de forma parcial, por algum ponto, ou seja de forma total da decisão. A classificação da apelação. Bom, a apelação ela se classifica quanto à sua extensão e quanto ao seu procedimento. Quanto à sua extensão, ela pode ser ampla ou plena, ou seja, ela vai ser ampla ou plena, quando se devolve ao tribunal todo o conhecimento da matéria da qual foi decidida. Agora, a apelação ela pode ser também restrita, ou limitada ou parcial. Ela vai ser restrita ou parcial, quando nós vamos impugnar apenas tópicos da sentença. Por exemplo, eu até concordo que fui condenado, eu fui réu, confesso. Entretanto, eu imaginava que eu ia pegar a pena mínima e o juiz fixou uma pena muito alta. Então, eu vou recorrer apenas para reduzir a pena buscando o mínimo legal, certo? Então, essa é uma apelação parcial. Eu vou recorrer de parte da decisão. Quando eu recorro de tudo, então ela é ampla ou plena. Ela pode ser também quanto ao seu procedimento classificado. Tá? A apelação ela pode ser ordinária ou sumária, certo? Ela vai ser ordinária, nos casos em que a apelação envolve crimes punidos com reclusão. Tá? E ela vai ser sumária nos casos em que ocorrem contravenções penais ou nos crimes punidos com detenção, certo? O que diferencia basicamente o procedimento ordinário do sumário na apelação? É que no ordinário ele tem a previsão de relator e revisor, ele acaba sendo um pouco mais amplo. E no sumário ele não tem a figura do revisor. Uma outra coisa que diferencia também é com relação ao prazo lá dos debates orais, da sustentação oral lá no tribunal. Por quê? Porque na ordinária nós podemos utilizar um quarto de hora, ou seja, eu tenho 15 minutos para fazer a minha sustentação oral, enquanto que na sumária eu tenho apenas 10 minutos para fazer a sustentação oral. Ok? Bom, as hipóteses de cabimento. Tá lá no artigo 593 as hipóteses em que cabe então a apelação. Tá? Nós não vamos ler todo esse artigo, está aí na tela, depois vocês param o vídeo, pausam o vídeo e dão uma lida na tela, mas eu quero só destacar alguns pontos aqui para vocês importantes desse 593. Primeiro, é que com relação ao inciso 1, ele cabe apelação no prazo de 5 dias, daqui a pouco nós vamos ver os prazos, das sentenças definitivas de condenação ou de absolvição. Então, qualquer sentença condenatória, qualquer sentença absolutória, proferida por juiz singular, juiz de primeiro grau, é passível de recurso de apelação. Vocês podem recorrer. Pouco importa o motivo. Tá? Outra coisa, sentença de juiz de primeiro grau, em que houver alguma decisão definitiva, com força definitiva, tá? E que não tiver previsto lá no rol do 581, que é o rol do RESE, tá? Também é passível de apelação, certo? E com relação às decisões do Tribunal do Júri, tem um inciso específico para isso, que é o inciso 3, tá? E as alíneas. Com relação às decisões do Tribunal do Júri, também cabe recurso de apelação. Por exemplo, quando a prova for manifestamente contrária para aquilo que está nos autos e os jurados decidiram de forma diferente, ou seja, os jurados decidiram de forma contrária ao que está nos autos. Nos autos diz que deveria ser absolvido porque não tinha prova suficiente e os jurados vão lá e condenam. Então vocês podem recorrer com base nesse dispositivo, certo?
Quero destacar para vocês ainda do 593, tá? O que está disposto lá no parágrafo terceiro. Tá? Lá no parágrafo terceiro do artigo 593 diz que se a apelação se fundar no inciso 3, que é do júri, na linha D, que é a prova contrária aos autos, que eu acabei de falar para vocês, tá? O tribunal ele pode modificar essa decisão, tá? Mas essa decisão do tribunal, no caso, não vai alterar a pena. O que vai acontecer? O tribunal vai determinar um novo julgamento. Por quê? Porque o tribunal não pode se manifestar no mérito. Tá? O tribunal só vai dizer o seguinte: olha, realmente aqui a prova está contrária aos autos, né? Não está claro isso aqui, então faz-será novo julgamento. Mas o tribunal não vai se manifestar com relação ao mérito. Por quê? Porque o mérito cabe ao conselho de sentença, aos jurados. Certo? Ok? Tranquilo? E o parágrafo 4º é outro dispositivo que eu quero destacar para vocês. Por quê? Porque quando cabível a apelação, tá? Não deverá ser utilizado o rese, ainda que nós recorremos somente de parte daquela decisão. Exemplo, o juiz dá uma decisão em que extingue a punibilidade pela prescrição de um crime e condena por outro crime, certo? Como é uma sentença com relação à extinção da punibilidade pela prescrição, caberia a rese, está lá no 581, a gente já estudou, certo? Mas como é uma sentença que parte condena e parte extingue a punibilidade, nós vamos utilizar o recurso de apelação, porque ele é mais abrangente. Ok? Bom, o procedimento no CPP é sim. Bom, 3 observações aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. 3 observações. Primeiro, prevalece a prerrogativa, né, do artigo 600, parágrafo 4º, de uso exclusivamente da defesa, ou seja, as razões no tribunal só podem ser apresentadas pela defesa. Tá? Se for o órgão de acusação que for recorrer, ele tem que recorrer e apresentar as razões em primeiro grau. Segunda observação: se o advogado deliberar pelo oferecimento de razões no tribunal, as contrarrazões vão ser apresentadas pelo promotor lá de primeiro grau, lá da primeira instância, porque o procurador lá no tribunal ele atua apenas como custos legis, como fiscal da lei. Quem vai emitir as contrarrazões recursais, se for o caso, é o promotor de justiça que atua no processo lá embaixo no primeiro grau. Ok? Terceira observação que eu quero chamar a atenção para vocês. Se o juiz denegar a apelação, ou julgar deserto, ou seja, se ele não receber a apelação, ou se ele verificar que faltou algumas dos pressupostos das razões do recurso e denegar o recurso, caberá rese, recurso em sentido estrito. Para quê? Para discutir que aquela apelação deve ser recebida, para discutir que aquela apelação deve dar prosseguimento. Está lá no 581, inciso 15 do CPP. Bom, a apelação no Código de Processo Penal basicamente é isso. Tá? Mas existe apelação também no GCRIM, lá no Juizado Especial, na Lei 9.099 de 95. Difere algumas coisas diferem lá do CPP. Primeiro, né, no GCRIM, na Lei de Juizado Especial, a apelação é proposta no prazo de 10 dias. Lembram que lá é 5, aqui é 10. E outra coisa, lá eu tenho 8 dias para apresentar as razões. Aqui, as razões devem ser endereçadas juntamente com a interposição. Então, o que é diferente aqui que vocês têm que ficar ligados? Se vocês for recorrer de uma decisão do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, o recurso de apelação tem que ter interposição e as razões juntamente. Devem ser simultaneamente apresentadas dentro do prazo de 10 dias. Onde é que está isso? Artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099. Professor, e quais as hipóteses que cabe a apelação no GCRIM? Pessoal, lá no GCRIM cabe nas seguintes hipóteses: sentença definitiva de absolvição ou condenação, sentença homologatória da transação penal, quando o juiz homologa a transação penal e depois vocês não concordam, sentença homologatória da suspensão condicional do processo, ou seja, o juiz homologou a suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da Lei 9.099, e vocês não concordam, apelação. E da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe apelação.
Cuidado com relação a essa aqui, pessoal. A rejeição da denúncia ou da queixa, e se tratando de juizado especial criminal, o recurso que cabe é apelação, e não reze. Tá? E não reze. O reze cabe nos outros procedimentos, no sumário e no ordinário. Quando houver a rejeição da denúncia ou da queixa, é reze. Mas se tratando de GCRIM, quando houver a rejeição da denúncia ou da queixa, é apelação. Cuidado! Isso cai com frequência em prova. Atenção para esse dispositivo aqui. Atenção, cuidado. Professor, e quais os efeitos que tem na apelação? Bom, na apelação tem o efeito devolutivo, que é aquele que tem para todos os recursos. Uma vez que você recorre, você devolve toda a matéria para quem vai analisar poder julgar, certo? Também conhecido na doutrina tanto devolutum quanto appelutum, tá? O efeito suspensivo também tem na apelação, mas cuidado, o efeito suspensivo é aquele que é só previsto em lei, então é só em alguns casos, não é em todos os casos que tem na apelação efeito suspensivo. E tem também efeito extensivo, que é aquele efeito que pode se estender. Por exemplo, no caso de concurso de pessoas em que um só recorre, mas a decisão aproveita ao segundo, e esse aproveitamento é de forma objetiva e não subjetiva, estende-se também e ele pode ser aproveitado daquela decisão. Ok? Bom, por último, né, com relação a excesso de prazo no julgamento da apelação de réu preso. Cuidado! Existe uma súmula, súmula 52 do STJ, que diz o seguinte: encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se tratando de réu preso, e encerrou a instrução, não se fala mais em constrangimento por excesso de prazo, tá? Então, não cabe recurso de apelação para recorrer a uma decisão em que manteve o sujeito preso e já houve a instrução criminal e já encerrou a instrução criminal. Ok, pessoal? A apelação é isso, tá? Espero ter ficado claro e objetivo, tá? E conversamos por aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula.